Olá, está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, pode nos achar também pelo Robson Cidadão e ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje vamos conversar com o professor Gabriel Vitulo, é professor da UFRN e ele também é pesquisador, está de licença no momento, atuando e desenvolvendo algumas pesquisas na Espanha. Conosco, ele vai tratar de um tema muito importante, que é o lançamento de um livro inédito no Brasil, pela Universidade de Brasília. Já está aqui comigo esse livro, que chama-se Os Antifederalistas. Que influência isso tem sobre algumas constituições, sobre as democracias que foram implantadas no mundo inteiro, né? Boa parte do mundo e também no próprio caso do Brasil, né? Essa Constituição americana. O debate que a gente vai desenvolver aqui no programa de hoje com o professor Gabriel Vitulo. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. Um grande prazer poder compartilhar o programa contigo. E grato também pela divulgação da obra, né? Uma obra que acabamos de lançar pela Universidade de Brasília e que reúne uma série de textos fundamentais no debate, no que foi o acirrado debate constitucional em finais do século XVIII nos Estados Unidos e que deu lugar à Constituição de 1787, elaborada na cidade de Filadélfia e que vigora até os dias de hoje. Claro, houve algumas modificações, reformas, mas na sua estrutura fundamental ela continua inalterada. Então, a ideia deste livro é trazer elementos deste debate que até aqui nunca tinham sido traduzidos para a língua portuguesa. Aliás, em outras línguas, espanhol, francês, italiano, etc., também é muito pouco, por não dizer quase nada, o que se encontra sobre o lado derrotado do debate, né? Naquela época houve claramente duas posições com relação a este texto constitucional, aqueles que pregavam, lutavam pela aprovação do texto, e aqueles outros que questionavam o texto e consideravam que o texto não era adequado para a sociedade norte-americana da época. É importante a gente tratar desse livro, dessa obra, desse debate, sobretudo, porque em todo lugar onde existe, por exemplo, democracias que as leis vão ser construídas, né, muitas lutas acontecem, muitos debates são travados, né, para se dar o formato, né, do que vai ser o conjunto de leis que vai reger, que serão as normas daquele país. E a partir daí nós tivemos a formação da Constituição Americana, que influenciou a formação da Constituição de outros países, inclusive no Brasil, e que é tido por muitos como um grande modelo de democracia. Mas o que a gente conhece é o modelo que foi votado e aprovado. E as outras ideias que foram discutidas, mas não foram aprovadas, simplesmente, ao longo do tempo, foram descartadas, mas não significa dizer que elas não tenham importância. E é disso que esse livro trata e nós vamos discutir hoje, né, professor? Isso mesmo, por isso é que nós, até no subtítulo da obra, falamos do outro lado do debate constitucional estadunidense. Inclusive, só um parêntese, preferimos falar em estadunidense e não em americano, porque americanos somos todos, né? Temos um hábito, é a força do hábito que nos faz muitas vezes utilizar o gentilício americano, mas americano refere a todos os países do continente americano e, portanto, brasileiros, argentinos, como é o meu caso, nasci na Argentina, todos nós também somos americanos, né? Então, mas esta questão da Constituição estadunidense, que é uma Constituição, como você muito bem disse, marca, serve de modelo, de referência para constituições do mundo inteiro e especialmente para as constituições da América Latina, é uma Constituição que foi aprovada com muitas dificuldades e com muitas críticas, né? Então, justamente do que se trata é ver o que há por trás do texto constitucional, quais foram os principais embates, quais as principais críticas. Os antifederalistas questionavam de forma veemente este texto constitucional, considerando que ele não era, como eu já disse, adequado para a realidade sociopolítica daquele país, que tinha enormes defeitos e que, portanto, devia ser repensado, né? E
para aqueles que têm algum contato, alguma intimidade com a área do direito ou, de modo geral, com a área de ciências sociais, devem ter ouvido já falar de uma obra célebre chamada O Federalista, de Madison, Hamilton e Jay, três grandes nomes da política da época, que elaboraram uma obra que se tornou um clássico da teoria política daquela época e que chega até os dias de hoje, a sua influência, mas justamente eles estavam debatendo contra os críticos, e esses críticos, até aqui, na língua portuguesa, pelo menos, eram invisíveis, né? Então, a ideia foi justamente dar voz, dar visibilidade a este outro lado e ver que tipo de críticas estes autores faziam num debate que foi um debate gigante. Há autores que calculam que todo este debate que aconteceu basicamente nos principais jornais dos diferentes estados, dessas 13 ex-colônias que formaram o núcleo inicial do que seriam os Estados Unidos, há autores que consideram que o debate todo somou algo em torno de 10.000 páginas, ou 5 milhões de palavras. Então, o que nós vemos é que, se nós ficarmos só na obra dos federalistas, teremos apenas acesso a um pequeno pedacinho deste gigantesco debate, e a ideia, então, é botar luz, jogar luz sobre o outro lado, o lado dos críticos da Constituição. Perfeito, né? E é interessante destacar também um fato de que hoje no Brasil inteiro, na própria ciência política no Brasil inteiro, em várias partes do mundo, o que se ensina em sala de aula, por exemplo, é exatamente a versão daqueles que foram vitoriosos em um tipo de modelo de Constituição americana que influenciou a Constituição de outros países, né? Ou seja, os antifederalistas acabaram no esquecimento. Aliás, vale explicar aqui, antes de nós detalharmos quais são os principais pontos criticados pelos antifederalistas, vale a pena destacar uma coisa interessante. Na verdade, os antifederalistas foram os que hoje são chamados de federalistas, né? A questão foi invertida, né? Quem perdeu o debate sobre a Constituição americana, sobre o modelo, na verdade foram os federalistas, mas esses que ganharam se apropriaram do nome federalistas e colocaram os outros como se fossem o contrário. Essa apropriação do nome mostra claramente até que ponto os vencedores ganharam o debate, conseguindo colocar aos perdedores um nome que não condiz com o que eles de fato eram. Porque um dos pontos do embate, um dos grandes pontos, era o grau de centralização que teria o novo país. E os antifederalistas defendiam um sistema mais flexível e mais aberto, com maiores poderes às instâncias locais. Já os federalistas, ou mal chamados federalistas, os vencedores, eram os centralizadores naquela discussão. Eles pretendiam um grau de centralização política muito maior. E este, de fato, foi um dos grandes embates. A maioria dos textos, no livro, nós temos 40 textos dos antifederalistas, de diferentes autores. Um dos que mais se destaca é o Brutus, e aqui um parêntese, a maioria dos textos não são assinados com os nomes reais, se utilizava, na época era muito comum a utilização de pseudônimo, e então, com o pseudônimo de Brutus, nós encontramos 8 dos 40 textos que compõem a nossa obra, são deste autor, um dos autores mais sofisticados, mais inteligentes, mais incisivo nas críticas. Tanto é que este autor, para nós, é importante, que recentemente aqui na Espanha lançamos também uma obra sobre este tema, porém, no caso especificamente sobre um dos autores que incluímos na obra publicada pela UNB, que é justamente o Brutus. Então, Críticas à Constituição, né? Críticas à Constituição, publicado pelo Centro de Estudos Políticos e Constitucionais aqui da Espanha, e que centra na obra completa de Brutus como um dos autores mais interessantes e representativos deste universo. Na obra da UNB nós trazemos o Brutus, trazemos Federal Farmer, trazemos outros autores que ao todo somam 40 textos, e também temos no final da obra uma série de documentos que ajudam a entender, também documentos que não tinham sido traduzidos ainda para o português, vários deles, e que ajudam a entender o contexto sociopolítico em que este debate se dá. Aí trazemos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Constituição da Pensilvânia, uma das constituições que é prévia
a própria Constituição dos Estados Unidos e que é considerada a Constituição mais radical, mais popular, ou mais democrática em todo aquele cenário e que servirá de referência para os próprios antifederalistas. Vários deles fazem menção a esta Constituição como o modelo que os Estados Unidos deveria ter seguido. Perfeito. Professor Gabriel Vitulli, vamos agora falar, né, sobre quais são os principais questionamentos ou as principais discordâncias que hoje os chamados antifederalistas tiveram em relação aos federalistas, né, que venceram o debate e emplacaram um modelo que hoje é o da Constituição dos Estados Unidos, que influenciou sobre a Constituição de outros países, inclusive a formação da Constituição do Brasil. Os pontos são muito diversos, o leque é bem variado, bem numeroso, mas há alguns deles que interessam mais e que nós, de fato, resgatamos no estudo introdutório e que interessam mais até para entender o nosso presente, para entender a política estadunidense dos nossos dias e até para entender o funcionamento das instituições políticas em vários outros países que têm, como já dito, a Constituição dos Estados Unidos como referência. Então, um dos pontos que aparece com mais ênfase na obra dos antifederalistas é a questão da centralização. Os antifederalistas consideram que o modelo proposto e finalmente vencedor é um modelo extremamente centralista, tanto no que se refere à questão tributária, que é uma questão fundamental no debate daqueles dias. Concentra muito do imposto arrecadado dos tributos nas mãos do governo federal. O governo central, federal, né? Estados e municípios sofrem com menos dinheiro, né? Com menos dinheiro dos impostos, né? Tendo eles mais problemas, como é o caso do Brasil também. Isso, né? Então, esse grau de centralização tributária é uma coisa que incomoda muito os antifederalistas, que eles questionam com veemência e que aparece em vários dos textos que nós incluímos na nossa coletânea. E a outra questão ainda referente ao tema da centralização é o tema da força militar. Lembremos que nos Estados Unidos se independizam em 1776, a partir daí começa uma longa guerra com a metrópole, com a ex-metrópole, com a Grã-Bretanha. Só em 1783 é que a Grã-Bretanha passará a reconhecer o novo país, passará a reconhecer a independência, e no meio desse processo todo, em 1777 e 1778, essas 13 ex-colônias decidem assinar um pacto chamado de Artigos da Confederação, seria uma primeira constituição, mediante a qual eles ficam unidos, mas unidos de uma forma bastante tênue, né? Então, há questionamentos desses artigos da Confederação e daí surge a necessidade de elaborar uma nova Constituição, que será a Constituição já mencionada, de 87, que vigora até os dias de hoje, né? Mas então, a discussão sobre a centralização não só tem a ver com o tema dos tributos, tem a ver também com o tema da força militar. Havia grupos importantes nos diferentes estados que tinham sérios receios, sério medo de que o poder central concentrasse força demais, força militar demais em suas mãos, que isto pudesse acabar com as autonomias estaduais. Então, este era um tema forte, presente, muito presente no debate. Havia uma outra questão que tinha a ver com como seria este modelo político institucional, a questão da divisão de poderes, a questão da participação política das diferentes classes sociais, o tema de os organismos. E esse é aquele modelo, professor, que traz, por exemplo, a figura do poder legislativo, executivo, judiciário, e um poder, teoricamente, acaba equilibrando o outro, que é o sistema que se chama, traduzindo, de freios e contrapesos. Freios, né? Isso. Os federalistas, de fato, são aqueles que, por primeira vez, implementam de forma completa o modelo já apregoado pelo Montesquieu, pelo Locke, de divisão de poderes, mas eles agregam um elemento fundamental, que é o elemento dos freios e contrapesos, checks and balances, ou freios e contrapesos em português, que é essa ideia de que cada poder deve contar com mecanismos institucionais que lhe permitam controlar os outros poderes. E isto é muito criticado também pelos antifederalistas,
porque eles entendem que uma coisa é a divisão de poderes, mas a divisão de poderes levada a sério significaria uma independência de cada poder face aos outros poderes. Eles entendem que estes mecanismos de freios e contrapesos acabam diluindo a responsabilidade dos diferentes poderes e para a população, para o eleitorado, acaba ficando muito pouco claro, de fato, de onde provêm as decisões e a quem responsabilizar caso não concordem com as decisões tomadas. Então, Traz inclusive a seguinte dúvida: quem é que governa de fato? Isso, né? Então é algo que acontece nos nossos dias de hoje, nos nossos países, que muitas vezes não fica claro quem é que governa. É o parlamento, é o presidente, é o judiciário, não fica claro que tipo de decisões cabem a cada um destes poderes, e esta é uma crítica que de forma enfática realizam os antifederalistas a este modelo constitucional. Os antifederalistas de fato defendem um parlamento, um congresso com mais poderes. Eles entendem que é ali que deve estar concentrado o peso do sistema político, e eles entendem que um parlamento que deve ser altamente representativo do conjunto da população. Então, eles, por exemplo, entendem que um parlamento bicameral não é conveniente, eles não estão de acordo com os federalistas com a questão da criação do Senado, por exemplo. Eles consideram que um parlamento unicameral seria mais adequado, e um parlamento unicameral bem numeroso. Né? Eles dizem que a questão de custos aqui é menor. O importante é um parlamento numeroso, para que desta forma o grau de representatividade do parlamento seja maior, na medida em que as diferentes classes, diferentes grupos sociais possam se sentir espelhados neste órgão legislativo. Daí que eles, portanto, defendam um sistema de uma estrutura simples de governo, cujo centro de gravidade seja justamente o do Congresso. Eles então, os antifederalistas defendem que no modelo do legislativo não existe a Câmara e Senado, seria a existência apenas de uma Câmara, uma né? única Câmara, uma Assembleia unicameral, sem um Senado. Eles entendem que o Senado é um mecanismo contramajoritário criado para bloquear o processo de participação democrática das camadas populares. Eles entendem que é uma entidade oligárquica. O próprio nome Senado provém da República Romana e tinha esta conotação. De fato, os federalistas defendem o Senado. Já em Maquiavel, desde a formação do Senado em Roma, né, se mostrou que foi a forma encontrada para conciliar os interesses quando as camadas populares estavam chegando muito próximo de tomar o poder. Então, para evitar o caos na época, né, criou-se o Senado. Tá em os discursos, né, os discursos de Maquiavel, né, que ele relata a formação do próprio Senado. É muito interessante, né? Isso. E justamente então aqui entra em jogo o tema da democracia. Os federalistas, de forma muito honesta, devemos reconhecer, eles dizem: nós não somos democratas, nós não queremos a democracia, nós queremos um governo republicano representativo. Já os antifederalistas, vários deles expressamente, de forma bem explícita, dizem: nós defendemos um sistema democrático que garanta a participação popular, que garanta a participação das grandes maiorias no processo de tomada de decisões. Então, este é um embate também muito claro, muito forte. Ambos defendem um sistema republicano, porém, no caso dos federalistas, um sistema republicano restrito, elitista, concentrando o poder nas mãos das elites econômicas dominantes, e no caso dos antifederalistas, eles querem um poder mais distribuído e onde, de fato, as instituições possibilitem, incentivem, estimulem as grandes camadas populares a participar do processo político. Não esqueçamos que, na época, uma discussão muito importante também era quem iria arcar com os custos da guerra. Esta guerra, esta longa, sangrenta guerra com a Inglaterra, trouxe custos financeiros. Havia grandes dívidas a serem pagas, inclusive aos banqueiros ingleses, e aí a discussão era quem irá arcar com o custo da guerra. Em várias assembleias legislativas dos estados estavam sendo discutidas renegociações de dívida, moratórias, perdão de dívida, estavam sendo rediscutidas também a questão dos tributos, do sistema tributário que iria ser aplicado, enfim, todas as questões que explicam
que não era apenas uma discussão abstrata sobre quais as melhores instituições, estava se discutindo aqui quem ficaria com o poder político no novo país. Pois é interessante. Que na hora é um pouco do que representa a configuração do sistema capitalista. Você privatiza os lucros e socializa, né, divide com todos as perdas na hora do prejuízo. E no caso da formação da Constituição Americana, pelo lado que foi vitorioso, se aprovou essa mensagem, né, semelhante, de que a maior parte da arrecadação fica com o governo federal, mas na hora que tiver um prejuízo com a guerra, por exemplo, se divide com os estados. Se divide com os estados e especialmente se divide com as camadas populares, né? As camadas populares fortemente endividadas, pensemos em pequenos proprietários rurais, pequenos comerciantes, trabalhadores, que são os que não se sentem representados com este modelo institucional, que de fato podemos questionar até que ponto ele expressa realmente um modelo democrático, né? Se pensarmos, Robson, por exemplo, no tema do colégio eleitoral, elemento institucional que permanece até os dias de hoje de forma completamente anacrônica, que já era questionado lá na época, porque os antifederalistas entendiam que o colégio eleitoral funcionaria como um filtro à vontade popular, como uma barreira à vontade popular, porque de fato, com o mecanismo do colégio eleitoral, não é a população quem escolhe diretamente presidente e vice. A população escolhe delegados e estes delegados, reunidos no chamado colégio eleitoral, são os que definirão o nome do presidente e vice. Isto faz com que já em 5 oportunidades ao longo da história dos Estados Unidos, o mais votado nas urnas não tenha sido o escolhido como presidente. A última vez que isto aconteceu foi em 2016, com Hillary Clinton. Hillary Clinton obteve quase 2 milhões de votos a mais do que Trump nas urnas, porém, da forma em que se deu a distribuição desses votos nos diferentes estados, acabou que Trump ficou com mais eleitores, mais delegados no colégio eleitoral e levou a presidência, né? Não duvido, estamos agora justo hoje, né, nesta semana, processo eleitoral nos Estados Unidos, há alguns analistas que indicam a possibilidade de que volte a acontecer. Eu creio que não, mas o risco existe, que volte a acontecer, que aquele que apareça em primeiro lugar nas urnas, acabe não sendo consagrado como presidente. Pois é. Estamos conversando com o professor Gabriel Vitulo, professor da UFRN, cientista político, pesquisador, está desenvolvendo nesse momento pesquisas na Espanha, está licenciado, e conosco conversando sobre o lançamento deste livro inédito no Brasil e em várias partes do mundo, que chama-se Os Antifederalistas, que são questionamentos de um debate que foi esquecido ao longo de muitas décadas, né, ao longo de mais em torno de mais de 300 anos, podemos dizer assim, né, debate que foi esquecido, que mostra o outro lado, né, daquelas ideias que não foram aprovadas na Constituição, mas que nem por isso deixam de ser importantes e trazem discussões que são muito atuais, porque muitos problemas enfrentados hoje pelas democracias no mundo inteiro vêm exatamente da forma como foi aprovada a Constituição americana. E aqui estamos discutindo alguns pontos que são questionados, que eram questionados desde 300 anos atrás, né, como a questão, a gente está falando aqui de centralização de tributos e de força militar nas mãos do governo federal, do poder contramajoritário que se forma, como a gente acabou de dar esse exemplo, a distribuição do ônus da guerra, né? Ou seja, muito imposto na mão do governo federal, mas na hora que você tiver prejuízo, divide com os estados, né? A questão da representação, mandatos curtos e revogáveis, já vamos falar sobre isso, né? A forma de organização dos colégios eleitorais, o judiciário que não é eleito, mas vitalício. Então, assim, tantos temas que estamos falando, que são atuais não só no debate nos Estados Unidos, mas também em várias partes do mundo e no próprio Brasil também. Lembrando a você que nos acompanha que essa entrevista, para quem nos acompanha pela Band, fica por aqui, mas você continua assistindo o nosso programa Espaço Cidadão no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão. Professor Gabriel Vitulo, e uma questão importante que merece a gente esclarecer, antes de entrarmos em detalhes sobre
questionamentos, né, que são feitos também pelos antifederalistas em relação a essa Constituição que hoje está vigente nos Estados Unidos, influencia várias partes do mundo. O que é federalismo? O federalismo é uma invenção justamente daquela época. É uma palavra que, de fato, é inventada enquanto no significado que nós atribuímos a ela hoje pelos próprios federalistas, pelo próprio lado vencedor, porque na época, basicamente, as estruturas político-territoriais que existiam de organização do poder eram ou o regime confederal ou o regime unitário. E o que os federalistas propõem e acabam emplacando é a ideia de um sistema misto, um híbrido, que toma elementos da confederação e toma elementos do regime unitário, fica a metade de caminho, na medida em que há poderes que ficam concentrados no poder central e há poderes que ficam, permanecem nas instâncias locais, nos estados. Né? Mas na época, isto ainda estava pouco claro e, de fato, federal e confederal eram tidos como sinônimos, por isso é que, no início da nossa conversa, você observou muito bem que nós tínhamos uma confusão terminológica no sentido de que aqueles que nós chamamos antifederalistas hoje, na verdade, eram os verdadeiros defensores de um sistema mais descentralizado. E aqueles que passaram a história com o nome de federalistas eram os centralizadores da época. Então, talvez tivéssemos que falar em centralizadores de um lado e descentralizadores do outro. Os centralizadores foram os que, de fato, acabaram vencendo. Minutos atrás eu adiantei já algumas das minhas posições, né? Eu fico muito mais próximo tenho muita mais simpatia pelos antifederalistas do que pelos federalistas, mas eu creio que, independente da opinião que cada um de nós tiver a respeito destes temas, considero de enorme importância ter acesso aos dois lados do debate. Para aqueles que defendem o modelo federalista, eu creio que é fundamental ver quais serão as críticas que os federalistas recebiam, para poder ter uma noção um pouco mais completa do conjunto do debate. É algo que me chamava muito a atenção. A primeira vez que eu tive contato com a obra dos federalistas, na minha época de graduação na Universidade de Buenos Aires, me foi apresentada esta obra, né? E alguém mencionou rapidamente que existiam os antifederalistas, mas nada foi oferecido sobre eles. E aí eu ficava muito surpreso e estranhado, porque não terminávamos de entender contra quem que estas figuras estão debatendo, porque nas entrelinhas dos textos federalistas se percebe que há um embate muito forte, mas não ficava claro, e de fato é o que acontece com aqueles que só têm contato com a obra dos federalistas, tá, mas eles estão brigando com quem? Né? Estão brigando só com os clássicos da antiguidade, né? Porque eles fazem toda hora referências à antiga Roma, antiga Grécia, mas eles estão só brigando com a história ou eles estão brigando, de fato, com alguém que está fazendo críticas? E é justamente esta ideia, mostrar quem era esse alguém e que tipo de críticas fazia a proposta finalmente vencedora. O que, na prática, por exemplo, a quem estavam representando os federalistas e a quem estavam representando os antifederalistas, né? Porque quem mais defendia as camadas populares e quem mais defendia as camadas mais elitizadas. É claramente aqui um embate, uma luta de classes, as classes sociais em conflito, os federalistas defendendo os setores mais endinheirados, mais poderosos da população, e os antifederalistas, mesmo sendo um grupo bastante heterogêneo, mas de modo geral se identificavam com as camadas populares, com os setores mais pobres. De fato, alguns dos próprios porta-vozes do antifederalismo são figuras que vêm de origem popular, né? São figuras que entram neste debate com uma outra linguagem, com outras ferramentas e vêm dizer, olha, nós também queremos participar da discussão desta nova arquitetura institucional e nós consideramos que a arquitetura que vocês estão propondo é uma arquitetura que nos deixa fora do processo decisório, que nos exclui e que colocará grandes travas para o desenvolvimento, um desenvolvimento mais igualitário e mais harmonioso do nosso país. E, de fato, foi o que aconteceu, né? Nós podemos verificar que os Estados Unidos são uma das sociedades, no primeiro mundo, das sociedades mais desigualitárias, mais injustas, é o país mais rico do planeta, mas também, dentre os países ricos, o mais injusto de todos, né? E isto encontra suas raízes já lá
em 1787, nesta Constituição, que é uma Constituição que coloca grandes obstáculos e entraves à participação da população no processo decisório. Não há estímulos para que as camadas populares, de fato, participem. Você mencionou há pouco o tema do judiciário, um judiciário que não é eleito, que é vitalício e que tem a atribuição de declarar inconstitucional o que o executivo ou o legislativo faz, né, a partir da declaração da inconstitucionalidade das leis, por exemplo. Isto é um elemento, no mínimo, que deve ser discutido. E os antifederalistas abrem este debate, fazem este debate, dizem, olha, de que adianta escolhermos representantes se depois um judiciário que nós não elegemos poderá dizer que todo aquilo que o executivo ou o legislativo decidiu não tem valor. Sem dúvida. Professor Gabriel Vitulio, e quando nós pensamos, por exemplo, nessa lógica de separação dos poderes, né? O que mais há de questionamento em relação dentro deste debate em relação aos antifederalistas, quando a gente pensa nessa separação que é colocado como um equilíbrio, né? Entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Os antifederalistas, aqui há divergências dentro do campo. Alguns consideram que o modelo institucional aprovado pelos federalistas levará a que o judiciário domine o conjunto do sistema. Podemos pensar na realidade de alguns dos nossos países hoje, onde o judiciário se sobrepõe aos poderes eleitos e acaba agindo. Por exemplo, né? No caso do Brasil, por exemplo, o que aconteceu em 2016 no Brasil, onde o parlamento, na minha opinião, de forma inconstitucional, acabou removendo a presidenta legitimamente eleita e um judiciário que chancelou esse processo, entendendo que não havia qualquer impedimento para que a presidenta fosse removida da forma em que foi feito, né? Então, para alguns antifederalistas, o judiciário entranhava grandes perigos para o bom funcionamento do sistema que merecesse o nome de democracia. Para outros antifederalistas, o risco maior estaria em mãos do presidente e o Senado. O Senado é um órgão que todos os antifederalistas, aqui há consenso entre eles, todos os antifederalistas fazem fortíssimas críticas ao Senado, porque eles entendem que é uma instituição fortemente oligárquica, nada democrática, e que acabará vetando, muitas vezes, ou bloqueando o que for decidido pela Câmara dos Deputados. Pensemos que no Senado há representação paritária entre os Estados, que de fato faz sentido no regime federal, mas ao mesmo tempo introduz um forte elemento desproporcional na hora da distribuição do poder. Estados com uma população pequena acabam tendo a mesma representação que estados com 50, 100 vezes mais população do que os primeiros, né? Então, isto para os antifederalistas é perigoso, assim como é perigoso também o fato de que estes poderes tenham instrumentos a partir dos quais inibir, bloquear ou neutralizar o que for decidido naquele que para eles é o único poder realmente popular, que é a Câmara dos Deputados, ou como se chama nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes. E uma outra questão também, acho que já perto de finalizar a nossa entrevista, né, sobre a questão dos mandatos curtos e revogáveis, né? E assembleias numerosas, né, essa questão da pluralidade. O que é que os antifederalistas dizem em relação a esse modelo que foi aprovado? O que está em jogo aqui é o próprio conceito de representação. Os antifederalistas defendem um modelo de representação altamente ou radicalmente democrático, e para isso eles entendem que a população deve ser chamada a participar com frequência, incluindo também aqui o processo eleitoral, e por isso eles defendem que deveria haver mandatos anuais. Eles dizem, uma vez por ano a população deveria ser chamada a votar pelos seus representantes, deveria haver sérias limitações à reeleição, de modo tal que haja uma maior rotatividade no desempenho das diferentes funções, e eles entendem também que os mandatos deveriam ser revogáveis, aquilo que no direito anglo-saxão se conhece com o nome de recall, né? A ideia de que se não gostou do desempenho do representante, a população possa chamar ele de volta e escolher um outro para ocupar esse lugar.
Este instituto, de fato, existe em alguns estados da Federação Norte-Americana. Tá? Estados como a Califórnia, por exemplo, tem este mecanismo. Então, se a população não gostar de um governante, não tem que aguardar 4 anos, pode, antes mesmo do fim do mandato, juntar assinaturas e remover esse representante que não está atuando como a população esperava. Né? É um mecanismo interessante, existe em algumas constituições latino-americanas, poucas, mas em geral a maioria dos países do mundo não aceita este mecanismo, e é um mecanismo que os antifederalistas entendem que seria um elemento democratizador do sistema. Imaginemos se, por exemplo, em 2016, em lugar de produzir um impeachment ilegal, se no Brasil existisse a possibilidade da revogatória ou recall, se a população não estava conforme com os rumos do governo, poderia ter sido chamada, e isto seria, de fato, um instrumento muito mais democrático do que um Congresso, de forma muito questionável, diria claramente inconstitucional, remover a presidenta eleita num sistema presidencialista com mandatos fixos, como é o sistema brasileiro. Né? Ou seja, se a população colocou, a população mesma pode tirar. Pode tirar. E a população coloca, e parte dos eleitos por parte da população, ou seja, os representantes, acabaram tirando do poder aqueles que a maioria da população colocou. Né? Seria uma lógica interessante. Professor Gabriel Vituro, e com relação por exemplo, o que é que você poderia dizer, né, finalizando a nossa entrevista, quando a gente pensa sobre a Constituição americana, que esse lado do debate que foi o vencedor, né, e acabou influenciando a formação de outras constituições, assim como no Brasil, em várias partes do mundo, e é tida como um grande modelo de democracia de um país vitorioso e próspero. O que dizer a partir do conhecimento deste outro lado do debate, que ainda se faz tão presente nos dias de hoje, né? Qual é a grande lição, qual é a grande mensagem que esse livro, que você e o professor Cleiton Cunha Filho, né, os antifederalistas, pela editora da Universidade de Brasília, né, qual é a grande lição e a grande mensagem que vocês esperam trazer como reflexão para as pessoas em relação a tudo isso que está posto hoje? O que nós esperamos é que o livro sirva para iluminar esse outro lado do debate, que até aqui tinha ficado no esquecimento, e para que, a partir disto, possamos fazer uma interpretação menos enviesada do processo constitucional estadunidense e do seu fruto, da Constituição, que vigora até os dias de hoje e que tem vários elementos que são fortemente questionáveis, como, repito aqui, a questão do colégio eleitoral, que é uma das questões que aparece de forma mais explícita no debate político dos Estados Unidos dos nossos dias, e que, como eu disse, já em 5 oportunidades, aquele que venceu nas urnas acabou não sendo consagrado como presidente. E aí a pergunta: que democracia é essa que possibilita, a partir de mecanismos institucionais que têm já mais de 2 séculos de existência e que não foram alterados, que democracia é essa que possibilita que aquele que fica em segundo lugar nas urnas acabe sendo como consagrado como presidente? E isto deveria nos chamar a atenção, assim como o fato de outros mecanismos institucionais que, em lugar de incentivarem uma maior participação popular no processo político, fazem o contrário. Um detalhe apenas: hoje é terça-feira, né? Hoje, terça-feira, se vota nos Estados Unidos, um dia de trabalho, não é um domingo, não é um feriado. As pessoas que querem ir lá votar têm que abrir mão das suas horas de trabalho e provavelmente do seu salário também, fazer grandes filas. O voto lá não é obrigatório, um tema que, bom, hoje não temos tempo de abordar, mas um tema também que gera grandes polêmicas, mas lá não há de fato incentivos para que as classes populares, as classes trabalhadoras votem, né? E de fato é um sistema onde um percentual expressivo da população acaba não participando. Essa expressão majoritária que acaba não participando é oriundo das classes populares, o que também nos leva a questionar quão democrático é de fato realmente o sistema político estadunidense. Pois é, e quando a gente pensa em democracia, né, se democracia é o governo do povo,
Na prática, a gente tem um governo que não é um governo do povo, é um governo eleito por parte de pessoas, de parte do povo, né? Isso, E ainda isso. assim, a situação é bem pior no caso dos Estados Unidos, quando mesmo quando o povo se manifesta através do voto. Majoritariamente, a maioria do povo vota, dependendo do peso de cada estado. Quando você pensa no país como um todo, você na prática não vai ter democracia nenhuma, né? Mesmo quando a gente pensa do ponto de vista do marketing, da propaganda, no mundo inteiro, a imagem que se tem é que é o país mais democrata do mundo, né? Mais democrático do mundo. Isso. Ok. Quero agradecer a participação do professor Gabriel Vitulo no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E gostaria que o professor compartilhasse com nossos telespectadores, internautas, sobre como fazer para ter acesso, para adquirir esse livro, Os Antifederalistas, um debate fenomenal e atual, né? Algo que aconteceu há mais de 300 anos, mas que hoje é tão atual. Então, como é que a gente pode adquirir esse livro, professor? Pela Universidade de Brasília. Para adquirir o livro é só procurar na internet o sítio da UNB, da editora da UNB, e ali poderão encontrar facilmente o link para encarregar, encomendar o livro. Então, não tem muito mistério. Editora da UNB, no site oficial da editora, está ali o livro disponível. Muito obrigado, professor Gabriel Vitulo, pela participação no nosso Espaço Cidadão e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Robson. Um grande prazer ter conversado contigo e muito obrigado também pela possibilidade de divulgar a nossa obra. Obrigado, professor.